Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fominha Podcast, nosso encontro aqui nas redes sociais. Eu sou Marcelo Vitor Bezerra e antes de mais nada, né, aquele recado tradicional, peço para você deixar o like, compartilhar, se inscrever, galera. Inscrição no canal e, claro, ativar o sininho para receber as novidades do projeto Fominha Podcast nas redes sociais. Estamos com perfil no Kawaii, no TikTok, no Instagram com Fominha Oficial. E tem um recado importante também do projeto Fominha. Você que quer colaborar, que quer fazer parceria, confira esse vídeo. Muito bem, então estamos aqui de volta para o episódio do Fominha Podcast, recebendo aqui um convidado especialíssimo. É uma honra ter ele aqui com a gente nos estúdios, desde já agradecendo aqui a receptividade do Eduardo Monteiro de Paula. Grande Dudu, salve, salve, seja bem-vindo aqui ao Fominha Podcast. Que honra, Dudu. Grande prazer estar contigo. De novo, né, Marcelo? Exatamente, eu estava relembrando aqui lá depois em 2006, 2006, quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. Na rádio FM do Povo naquela ocasião. Era um domingo de manhã, quando eu vi o Dudu chegando na rádio. Caramba, ele tá aqui, que honra. Que honra mesmo. Prazer voltar com vocês. Prazerzaço. E saber de que você persistiu na nossa profissão, que é muito importante. Sim, sim. As pessoas acham que a gente vive da glória de aparecer no vídeo, não é verdade? A gente vive, o glamour do jornalismo, né? Vai lá, aperte lá no sininho, tim, 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 entra aqui, pô, que é disso que a gente vive. Não é somente da forma. Agora, o que é importante também é que você passou por um processo de informação, né? De formação com informação. Exato. E chega aqui, graças a Deus, com uma ideia brilhante. Fominha, eu acho uma palavra muito legal, né? Fominha, independente de ser um egoísmo, na verdade, é fominha de aprendizado, fominha de crescer, fominha de tudo isso. Então, eu acho que você escolheu bem o nome, né? E a gente tem aí 1 milhão de histórias para contar, né? Esse ano eu estou fazendo 50 anos de jornalismo. 50 anos de jornalismo. Baita história. Parabéns. Você me cria a oportunidade de eu poder dizer que até dezembro meu livro vai ser lançado. E... Qual o título do livro? 50 anos? Não. Ainda não tem? Tem. Ah, não pode revelar ainda? Olá, salve, salve. Ah, o salve, salve seria a minha deixa agora. Olá, da onde surgiu, Dudu? De salve, lugar nenhum, salve. Sabia? É o tradicional bordão. Todo jornalista tem que ter um bordão assim? Não necessariamente. Característica? Tinha um cara que trabalhava, o Fernando Vanucci. Sim. Eu adorava Vanucci. Ele dizia, alô você. Alô você, grande Aí eu Vanucci. achei aquilo legal. E fui para casa pensando alto, né? Fazendo o quê? Estava no início. Lá pelas tantas eu cheguei no Olá, Salve, Salve. E eu vou dizer a você, teve muito problema com o Olá, Salve, Salve. No início, eu acho que as igrejas evangélicas não entenderam o que era o Olá, Salve, Salve. E muitos pastores foram lá na televisão pedir para não dizer mais. É mesmo? Que aquilo era uma impressão muito ruim, que era uma coisa muito religiosa, que eu vivia falando de futebol. Passaram um tempo, naquele tempo não existia satélite, né? Uhum. Veio uma fiscal não, uma pessoa da Globo. Quando viu, me chamou na sala e disse, não diga mais isso não, pô. A estrela aqui é a empresa, não é você, negócio de olá, salve, salve, que história é essa? Pare com isso. Mas como naquela época não existia satélite, eu fiz de conta que não ouvi e continuei. Estou até hoje falando olá, salve, salve, né? E a tua ligação com o esporte, Dudu, foi desde sempre, né? A vida inteira. Meu pai era um cara extremamente brasileiro. E por que eu quero dizer brasileiro? Que é aquele cara que... Patriota. Patriota. Ele estava na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou voluntariamente para ir lutar pelo Brasil. No meio do caminho, ele pegou uma pneumonia, desembarcou no barco, e o barco foi para o fundo, e ele fez uma promessa de que ele trabalharia a vida inteira para o Brasil, foi o único vivo, porque não estava no barco. Uau. E aí, em casa, na época, os militares eram quem fazia a ginástica, a educação física, né? Para se preparar fisicamente. Meu pai criou esse sistema na minha casa, a ponto de nós termos, vamos dizer, nós somos 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Uhum. Aí nós tínhamos um time de futsal da família. Nós éramos 4 irmãos, minha mãe é goleira. Né? E ganhava todas ou não? O desempenho era ruim? Mas o que valia era o conjunto da equipe. Mas de lá para cá nós fomos crescendo e fizemos tudo de esporte. Até que um dia, por um acaso, né, que para a história não ficar muito longa, né, por um acaso, a TV Amazonas cria um canal de televisão,
Na época, o meu irmão era um dos atletas mais conhecidos do Amazonas, porque ele tinha... O meu irmão mais velho é bem mais alto, tá? Tem quase 2 metros. E esse meu irmão foi o primeiro atleta do Amazonas a ir para a seleção brasileira de vôlei. Uau! Isso em que ano? Anos 70? Nos anos 70. E nós, irmãos, éramos todos de faixa preta de karatê e já éramos marrom de judô. E o Felipe Dal criou um canal de televisão e queria alguém que falasse do esporte amador. Aí convidou o meu irmão, que era um cara muito conhecido na época, chamado Demolidor. Demolidor? Ele lutava nas lutas de telequete que tinha em Manaus, Uau. na TV Juricaba. E o meu irmão chegou em casa e disse, rapaz, tá muito gaiato, bora pra televisão comigo? Aí eu era gaiato mesmo, fui para ele com a televisão. Eu era estudante de engenharia junto com meu irmão. Engenharia? Até então não tinha pensado em comunicação? Não, o jornalismo nem me passou na cabeça. 2 anos depois, meu irmão se forma engenheiro, eu me formaria 1 ano depois. Nós fomos ao Felipe Dal, disse, olha, doutor Felipe, acabou nossa missão aqui e tal. E o doutor Felipe disse, olha, Edgar, pode ir, mas eu acho que o Dudu deveria ser jornalista. Eu gosto muito da sua forma de trabalhar. O que é que você pensa em ser jornalista? Rapaz, é a palavra que eu esperava. Eu simplesmente tranquei a engenharia, fui para o jornalismo e desde então estou aqui, por causa disso. Então, eu fui para a televisão por acaso. Embora tenha tido uma oportunidade aos 13 anos, que é outra história. Se a gente começar essa história, ele vai esquecer do esporte. Aos 13 anos de idade. Mas na televisão já? Vou matar a curiosidade, então. Vamos lá? Era uma criança. Está no meu livro. Vamos lá, mas não pode passar. Não, mas eu vou dizer. Em 1963, veio para Manaus um grupo de empresários implantar a televisão a cabo. A cabo? A cabo. A pedido da dona Sadi Hawashi e seu Khaled Hawashi. Então, como é que funcionava? Eles tinham 3 câmeras, vamos dizer, 1 quilômetro de cabo, e esse cabo era ligado a 10 monitores de TV. Certo. Que a gente botava na rua. Então, naquela época, eu fazia imitações de alguns cantores brasileiros. E aí eles foram lá e disseram, olha, não quer fazer uma participação no teste da televisão? Eu disse, quero. Estava nem aí mesmo. Então, eu participei da primeira imagem de televisão. Essa televisão não deu certo porque era a cabo. E naquela época, como hoje, o papagaio cortava os cabos. Aquela linha de cerol, cerol, né? Cortava o cabo. Aí o que aconteceu? A dona Sadi, ela já tinha estendido em Manaus uns 40 quilômetros de cabo, mas o prejuízo era muito grande. Então ela foi a Brasília e conseguiu um canal UHF. E aí nasceu a TV Ajuricaba. A TGA nasceu aí. Nos anos 60, isso, né? Final de 60 para 70. 70, a Juricaba nasceu. E aí depois vem essa história, a televisão Amazonas nasceu, fui para a televisão, parará, parará. Eu estou contando alguns fatos que me ligam à comunicação. Ok. Tá? 1900 e bunda, porque faz muito tempo, meu irmão e eu fizemos em Manaus o Campeonato Pan-Americano de Handball. Uau. O primeiro do continente da América do Sul. Foi disputado onde? Aqui no SESI, na inauguração do SESI Globo do Trabalhador. Certo. E naquela época a TV Amazônia transmitia Band. E um dia eu recebo o telefonema da voz mais marcante da televisão brasileira, que eu vou dizer, não é quem estava pensando, não é o... Luciano do Vale. Grande Luciano do Vale, empreendedor, visionário. É isso, aí ele disse, olha, eu preciso desses jogos aqui em São Paulo, porque... pode ser que o Brasil, pela primeira vez, vá para o Mundial jogando em Manaus. O seu bolacha, né? Aí eu disse, Luciano, só que eu não tenho equipamento de videotape. Eu estou falando de 70 e pouco, pô. Aí ele manda o equipamento de videotape. Quando chegou aqui, o repórter que vinha passou mal. E o que aconteceu? Eu virei repórter. Então, a primeira imagem... Era para acontecer. A primeira imagem do Estado da Amazônia esportiva passada a nível nacional, eu era o repórter. Aí, bote, ano aí, blá. Eu, na volta dos Estados Unidos, nas minhas pós-graduações, eu encontrei a dona Sadi Hawashi dentro da televisão. Certo. Ela disse, Dudu, eu preciso de você apresentando o Globo Esporte. Eu disse, mas dona Sadi, eu trabalho para o doutor Felipe. Não, mas vem lá, o Globo Esporte é mais importante. E eu fui ao doutor Felipe, eu estou sendo convidado, eu queria ser fiel ao senhor, lógico, eu estou com o senhor. Ele disse, não, vá, meu filho, vá. Por quê? Vá porque a TV Ajuricaba vai perder a Globo. E vem para cá. Então, você já vai treinando.
fui para a TV Juricaba. A TV Juricaba perdeu a Globo, mas ganhou uma antiga televisão que faliu no Brasil, chama-se Manchete. Sim, TV Manchete hoje do Bloco, né? É. Saudolfo Bloco. E aí, mais uma vez, quis Deus que eu fizesse isso. Eu fui para Nova York com um atleta amazonense chamado Álvaro Nori Lima. E lá, quem fez a reportagem para Manchete fui eu. Então, a primeira reportagem internacional que foi feita do Amazonas, eu estava em Nova York com o seu Álvaro Nori Lima. Espetacular. Quis Deus depois, e esse eu tenho, as imagens, viu? Um dia eu vou lhe mandar as imagens desse evento. Pô, por favor, uma honra. A primeira não tem, porque a Band não tinha... na verdade, as imagens ficavam com o Luciano e não com a Band. E qual foi a sensação, Dudu, de falar com o Luciano, do outro lado da linha, já aquele peso, você... né? O Luciano do Vale falando diretamente com você. Pelo amor de Deus, é uma coisa indescritível. Primeiro ele me ouvir, então eu sei o que é isso. Se uma pessoa daquele porte lhe ouvir, e depois nós não ficamos amigos, nós ficamos conhecidos, porque tivemos junto em vários eventos internacionais e tal, mas amigo não, amigo é outra história, nos conhecemos. Para resumir a história, 1986 foi inaugurado o satélite. Pela primeira vez, o Amazonas se conectava por satélite por todo o Brasil. A Globo tinha contratado o Faustão, e o Faustão, todo final de semana, estava numa capital brasileira. E aqui em Manaus, quem foi que apresentou? Eu. Dudu Monteiro de Paula. Eu tenho esse vídeo, esse eu vou mostrar para você depois, vou te mandar. E, inclusive, fiz uma cagada danada, viu? Foi um negócio ele queria saber alguma coisa, a produção queria alguma coisa diferente, eu sugeri, olha, vamos buscar os animais do SIGS. Cara, ótima ideia. Aí a primeira cagada foi, quando eu entrei no ar, eu entrei com arara no ombro. Se você nunca colocou uma arara no ombro, quando for colocar, coloque um protetor, viu? Porque ela fecha as garras assim. Né? Para não cair. E aí eu entrei no ar, já doido que alguém tirasse, falei com o Faustão. A segunda parte, entrava o cara com 2 onças, uma preta e uma malhada, saía, e o cara entrava com a jiboia. Só que eles não combinaram. Aí a onça mordeu a jiboia ao vivo para todo o Brasil. Então, o Faustão, quando me encontrava quando eu ia às vezes lá, né? Ele dizia, olha o homem da cobra, o Dudu, o homem da cobra e tal. Eu tenho essas imagens guardadas e fazem parte da minha história, mas o que eu quero dizer assim, por um acaso do destino, eu estive nesses momentos importantes do veículo chamado televisão, que hoje já não tem mais o mesmo valor. Já estava escrito no destino e também mostrando a competência, né? Não, Deus me iluminou. Caiu no teu colo e tu soube administrar muito bem. Eu tenho muitas histórias. Agora, Dudu, tu falou do Globo Esporte, né? Como é que foi o início, assim? Era quanto tempo de programa? A evolução do programa ao longo dos anos? A partir da entrada do Globo Esporte, tu aceitou o convite e aí como é que foi o início? Bom, na época que na Juricaba, tínhamos grandes e bons professores na Juricaba, né? Dentre eles foi o Jefferson Coronel, que foi o primeiro caboclo da terra, embora o cara ser gaúcho não significa que ele não seja amazônica. Sim. Porque eu conheço 1 milhão de pessoas que vieram para cá, gostam muito mais até do que nós, que somos nascidos daqui. E o Jefferson foi desses fenômenos que a Globo queria levá-lo de qualquer maneira para fazer matérias especiais, e ele não quis ir, ele preferiu ficar na assessoria aqui e foi inteligente, né? Porque, de alguma forma, a Globo lhe absorve toda a sua vida e você acaba, talvez não seja exatamente o que você queira. Bom, resumindo, na Juricaba nós tínhamos liberdade total. Por quê? Não existia satélite. A equipe era grande, era pequena? Quantas pessoas? Toda a programação vinha de avião, cara. Toda a programação. Então botava na hora que a gente queria, na hora que a gente achava melhor. Você imagina que aqui a novela passava, o Jornal Nacional, tudo, passava 3 dias depois. Porque passava lá, formava o vídeo ou filme, dependendo, às vezes vinha em filme, 16mm, botava no avião e chegava aqui. Então, no outro dia, a gente programava para no dia seguinte ir para o ar. Então, o Jornal Nacional que entrava aqui já tinha 2 ou 3 dias. Como a novela. A novela, às vezes, vem com 1 semana de atraso. E aí, nós mandávamos para o interior, porra.
Nossa, Tabatinga recebia viagem. 40 dias depois, Tabatinga estava recebendo, porque só tinha barco naquela época. Então, certo, quando a TV Globo se conectou por satélite, aí nós tivemos um imediativismo. Então, o que acontece? O Globo Esporte, 14 minutos, na qual eu tinha em Manaus de 5 minutos para colocar minhas matérias locais. Ia embora e entrava a nacional. Sim. Esse foi na primeira fase. E eu lembro que eu dizia mesmo, de propósito, assista agora o complemento nacional. Um dia o cara da Globo me chamou, porra, complemento? Tu que é complemento, porra. O Globo Esporte é mais. Mas eu dizia essas coisas espontaneamente. Na segunda fase, quando eu saí, era diferente. A Globo fez um experimento em várias capitais. São 5 capitais do Brasil que ela manda para você toda a programação do Globo Esporte. Sim. Não pode tirar os obrigatórios. No meu tempo, era obrigatório. Fórmula 1, voleibol, futebol, tênis. Ele mandava 10 matérias, 4 são essas, aqui eu não podia mexer. Tinha que entrar do jeito que tá. E tinha uma ordem para cronograma, não? Tem que entrar o tênis, ele mandava o perfil e eu que fazia. Certo. Então, o que acontecia? Eu dava ênfase, eu tirava todas não obrigatórias, e botava só coisa da terra. Vôlei, basquete, handebol, natação, atletismo, judô, futebol, boliche, tudo. Eu botava o tempo todo para cá. E as obrigatórias, eu chamando tudo. Hoje é o Thiago que está lá. Sim. A ideia do Thiago, não sei, a ideia dele. Eu gosto muito do Thiago, vi nascer. Gosto do Thiago mesmo, como se fosse o meu irmão mais novo. Certo. E ele tem a forma dele fazer, ele faz do jeito que ele acha conveniente. Tem gente que vem me reclamar e diz, pai, não faça isso. Ele está fazendo o trabalho dele, pô. Ele sabe o que está fazendo. Né? Mudou um pouco? Lógico que mudou. Por quê? Porque a minha formação é esportiva. Vôlei, basquete, handebol, karatê, judô, futsal. Então, eu criei intimidade com quem faz, com quem realiza. Certo. É um pouco diferente de que você vai em busca de conhecer alguém. Eu conheci, eu sei a história do esporte do Amazonas. Isso me facilita muito. Já sabia ali na raiz, né? Isso. A origem. Eu vivi um momento, vamos dizer, 1976. Pô, nem começamos, já estou falando pelos cotovelos, porra. Mas é bom que o pessoal está em casa já tem informação. Em 76, o governo militar resolveu tirar o poder de decisão da Confederação Brasileira de Desporto, CBD. A CBD reunia todos os esportes. Certo. Então, o que é que fez? Foi tirando Confederação de Futebol, de Basquete, de Handebol e tal. Por consequência, aqui era dirigido pela FADA, Federação Amazônica de Esporte Atlético. E aí começou Federação de Vôlei, de Basquete e de Handebol. Eu vivi esse processo de desmembramento. Então, conheci quem fundou, quem não fundou, quem participou, os melhores atletas e tal. E isso me deu a intimidade de eu poder ter a conexão de tudo que está acontecendo, como tem, graças a Deus, até hoje. Só que hoje mudou muito. Nosso perfil mudou muito. E ao longo do tempo também, Dudu, nesse processo, tu foi acompanhando a evolução do esporte amazonense. Claro, o carro-chefe sempre é o futebol, né? O esporte nacional. Mas como é que foi essa evolução que tu vê do esporte, do futebol amazonense ao longo desse tempo que tu tá, por exemplo, no Globo Esporte? Porque teve uma época lá nos anos 80, o Amazonas, acho que o Nacional disputou a Série A, né? Isso. Naquela época. Isso. Teve uma queda, teve a época do Tufão da Colina, o São Raimundo, Fantástico. que quase, né? Chegou à Série A. Enfim, com grande lana, né? Que até hoje está em atividade. E agora com o surgimento desses novos times, né? A gente estava falando aqui, antes de começar a gravação, o Amazonas que joga até hoje, na tarde desse sábado, né? Com a possibilidade de classificação para a segunda etapa da Série C, tem o próprio Manaus. Como é que tu vê a evolução especificamente do futebol local, do futebol amazonense com os tradicionais e o surgimento desses novos? Manaus, na época, é cidade pequena, porque nós tínhamos 300 mil habitantes. Como qualquer cidade pequena, qualquer atração separada do cotidiano vale sucesso. Então, por exemplo, jogador de futebol aqui era nascido nos bairros e jogavam aqui. Não quer dizer que não tivesse talento, tinha talento, nós não tínhamos projeção. E aí surgiu um cara chamado Aderbal Lana, ou melhor, Flaviano Limonge, presidente da CLEA. Ele reuniu um grupo de jornalistas e era um homem muito influente. Foi o governador e disse, olha, nós precisamos de um estádio qualificado aqui, pô.
E aí ficou aquele impasse, ele era um homem de bom argumento. Aí ele foi à CBF e disse, olha, eu vou fazer um estádio, mas eu quero a seleção brasileira lá. Naquela época o país era menor e essas influências políticas eram maiores. E aí o senador Vivaldo Lima liberou aquela área onde a arena hoje era o Vivaldão. Sim. Ali chamava-se Casa das Palhas, Cidade das Palhas. Aquilo era um charco gigantesco que abertou, fazia um casa de palha, porque senão afundava, né? Ele doou aquele terreno e conseguiu uma verba bem pequenininha para a construção da arena, do Vivaldão. E não tinha capacidade para pagar tudo isso. Então, o Flaviano Limonge, junto com outros colegas, Carlos Amit, Flávio de Souza, fizeram um movimento seguinte: todo refrigerante vendido ou bebida vendida, cada tampinha valia tipo R$1. E as empresas todas toparam a parada. E com este dinheiro, ele construiu o Vivaldão. O estádio Vivaldo Lima. Como ele era um homem influente, em 1970, a seleção brasileira era vaiada por onde passava, porque já tinha 20 anos que não ganhava porra nenhuma, né? E aí teve o Maracanaço, né? Também lá em 50. Aí o menino, com o João Avelange, inteligentemente disse, rapaz, eu vou inaugurar o estádio lá em Manaus. A seleção brasileira veio para cá, fez 2 jogos contra 2 seleções amazonenses, inclusive alguns amazonenses jogaram na seleção brasileira para completar, e daqui foi para o México, que foi a melhor seleção da história. O Rei estava aqui, né? Estava, veio todo mundo. Tem até filmes sobre isso. Tem um filme. E aí nós entramos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porque naquela época o Campeonato Brasileiro era o campeão do Rio, o campeão de São Paulo, era só o campeão que jogava. Os estaduais. Os estaduais que faziam o Campeonato Brasileiro. E começou de fato em 71, né, o Brasileirão, com esse nome, né? Campeonato Brasileiro, se não me engano, em 1971. Deve ter sido por aí, Porque antes era a Taça Roberto Gomes Pedrosa, a Taça Brasil. Aí tinha, naquela época, antes tinha as seleções do estado jogava. Isso, seleção carioca. Aparece, o carioca, o paulista, tal, etc. e tal. A partir do momento em que o Amazonas entrou no cenário nacional, os jogadores locais eram que representavam o Amazonas. E aí começou a Zona Franca, começou a entrar dinheiro aqui, outro ali, um dinheiro aqui. Com esse dinheiro, nós fomos formando equipes mais fortes, sempre usando jogadores locais. Se você não lembra, que você é muito novo, mas vamos dizer, no áureo tempo do Nacional, que foi o 4º lugar do Brasil, ele chegou a ter aqui Toninho Cerejo, Paulo Isidoro, Dario, que era né? Tudo para a seleção brasileira. Mas o meio de campo era Rolinha, Sérgio Duarte, Mário Motozinho. No áureo tempo do São Raimundo, vocês tinham um tremendo no goleiro, um cabeça de área e tal, mas em volta estava quem? Delmo, Luíca. Esse pessoal que jogava bola, porra. Isso é o que mudou no nosso futebol. Nessa ideia de pensar de que você quer ser a primeira divisão, você esquece da essência do futebol social, que é criar oportunidade às pessoas já jogarem. A base, né? Exatamente. Sair do campeonato de pelada, dar oportunidade do menino... Não tem jeito, meu. O futebol amazonense profissional tem 77 anos de existência. Lógico que o futebol tem mais de 150. É novo, né? Mas 77? 77 porque foi quando criou-se a federação. Federação Amazonense. E aí, você tem, nesse longo da história, algumas dezenas de amazonenses que fizeram sucesso no Brasil inteiro, pô. Vamos lá, um exemplo aqui. Popoca. Popoca, porra. Popoca foi artilheiro da Olimpíada, porra. Sabe quem jogava do lado dele? Bebeto. Sabe quem jogava no banco? Romário, porra. Então você não pode subestimar um cara desse, porra. Talento não escolhe lugar, gente. Talento precisa de oportunidade. Então, o que é que eu quero dizer? O que mudou foi isso. É todo um processo de lapidação, né? Maturação também, né? Por isso que eu infraestrutura, né? Juntando a parte social. Por isso que eu digo a você de que o técnico estrangeiro não dá certo no Brasil. E a polêmica, hein, Dodô? Polêmica, isso. Mas eu vou voltar na ideia que eu te vendi. Sim. Vamos lá. Como é que se forma na América Latina um jogador de futebol? Na América Latina? Na rua, porra. No buraco, no bairro.
Tu pega um técnico estrangeiro em que no país dele o garoto vai pra escolinha, vai calçar chuteira, porra. Parece aquele garoto de condomínio, né? Que sai Exato, todo bonitinho, pronto. Aí o pai deixa lá na escolinha. É exatamente isso que eu quero lhe dizer. Então, quando o técnico europeu passa o ensinamento para o jogador europeu, na cabeça dele, o cara já passou por todo um processo de preparação e etc. Aqui não existe isso, cara. Amazonas, o único lugar que tem um CT é o Nacional, porra. Incrível, né? Ou o professor Lúcio com o Atleta de Cristo, porra. Sim. Aí tu vai dizer o que todo mundo diz. Não, Dudu, o FAST tem. Não, o FAST tem emprestado da Ubra. A Ubra diz, tu vai usar segunda, terça e quarta. Acabou, porra. Só usa segunda, terça e quarta. O Nacional tem o CT, todo dia tem treino. Tá lá, todo dia tem treino. Você não pode fazer um cronograma de desenvolvimento técnico de um jogador assim. Choveu, tu não pode usar meu campo. Porra! Então, o que nós estamos falando aqui? Um técnico estrangeiro tem na sua formação técnica que o jogador europeu é formado na escolinha, porra. Ele não sabe que aqui o cara é formado na rua. Parece que ele vem todo robotizado, né? E concorda comigo? Então, esse é meu ponto de vista. A única seleção do mundo que teve em todas as Copas do Mundo foi o Brasil. Foi a seleção brasileira. E só com o técnico brasileiro. Por que agora precisa? Pois é, Dudu, agora é uma situação. Feminino, temos aí a Pia que fomos eliminados, né? E se arrebentou. Se arrebentou. E agora o masculino com a possível, né? Deve chegar o Carlo Ancelotti, esperar até o meio do ano que vem, 2024, esse tampão com o Fernando Diniz. Vai funcionar o Ancelotti? Lógico que não vai funcionar. É mesmo? Lógico que não vai funcionar. Mas eu vi jogadores brasileiros que trabalharam com ele no Milan, okay, elogiando muito ele. A metodologia dele, a disciplina tática, o jeito de falar com os atletas. O próprio Real Madrid também, com o Vinícius Júnior. Tu acha que não tem como funcionar? Mas eu vou te contar uma história. Vamos lá? Vamos lá. Eu já vi que o estrangeirismo no futebol aqui, tu acha que não vai... Futebol é um fato social. Social. Então, qualquer que seja a pessoa envolvida no futebol... transforma vidas. E traz na sua cabeça toda a formação que você tem. Quando ele fica numa posição como essa, ele não está preocupado como foi tua formação. Ele quer um resultado. Me aponte na história, você depois vai lá pesquisar, qual o jogador brasileiro recente que saiu daqui, vamos dizer, para o Barcelona, e na estreia já foi o melhor deles. Nenhum. Ele passou 3 a 4 meses para se adequar à realidade europeia. Ele não... se eu estiver errado, você que está em casa, pesquisa, diga, Dudu está errado. Faça o levantamento dos quase 5 mil jogadores brasileiros que jogam na Europa e no mundo, jogam por aí fora, nem sempre em time grande, mas jogam aí fora. Se ele desembarcou e já é titular. Eu lembro só assim de cabeça, o Kaká fez um certo sucesso no Milan, né? Sim. Ali, na primeira temporada dele. Tudo bem, mas ele não foi pro Milan quando ele chegou. Ele foi antes, passou uma adaptação, aí quando ele estreou, sim, já estreou um sucesso. Mas ele teve uma adaptação. Mas isso tu acha que é um pouco da cultura também? Lógico que é da cultura, você matou a charada. Ou seja, está enraizado um brasileiro que vai tentar a sorte no continente europeu. Tu acha que de primeira, ao descer da aeronave, do avião, desembarcar, processo de aclimatação... Com raras exceções na vida. Tem os preconceitos que conhecemos também. Você tem raras exceções. O próprio idioma não entender. O idioma. Tu já pensou, tu vai chegar na Itália, nunca falou italiano, dá um show artilheiro no Brasil, desembarca na Itália, o técnico... Aí tu... O que esse cara está dizendo? Aí eu tenho que ir lá fora trazer um tradutor. Não, ele disse isso. Ah, isso que o senhor quer? O que é que ele respondeu? Não tem. Eu já vi pessoas falando que seria uma linguagem global do futebol. Não precisa. Não, o futebol é global. Dentro das 4 linhas. Mas nós somos um animal social, Exato, porra. Tem comunicação dentro, inclusive, das 4 linhas. Eu desembarquei com a minha família. Sim. Aí, até a meia hora de amanhã, que vai começar o treino, meu filho não conseguiu o colégio. Eu chego para treinar, aí, porra, olha. Eu preciso do colégio. Não, vai treinar, porra, vai treinar. Onde é que tá a minha cabeça? A mentalidade não é. O foco, né? Então, o que é que tu vai fazer? O Diniz, que eu adoro o Diniz, estúpido, grosso, mal educado, mas competente. Mas o jeito dele, o estilo de jogo tu gosta? De sair jogando perigosamente ali atrás? É a melhor coisa que tem, pô. Sem rifar a bola? O americano e o europeu, antes de atacar, ele se defende. O brasileiro sempre atacou.
E depois se defendeu, porra. O Brasil pegava 5 gols, fazia 10. Pegava 8 gols, fazia 14. Então, o que vence o jogo é a quantidade de gols. E não a quantidade de defesa que você faz, porra. Então, o Diniz, com toda a sua arrojo, ousadia, ele explora o que tem de melhor do Brasil, que é o ataque. Faça, mais uma vez, o levantamento no mundo. Quem são os melhores, os 20 melhores atacantes do mundo. Se 10 não forem brasileiros, eu dou a cara a bufete, porra. É o nosso estilo. Nós jogamos para vencer. Mas, Dudu, assim, com 7-1 não mudou esse conceito? Porque, assim, o brasileiro tem um pouco da soberba também, né? Por ser Lógico que é normal. O processo da individualidade, do improviso, Lógico. Só a gente tem. Mas tu acha que eles não evoluíram também? Eles, que eu digo, os europeus, né? Sim, Eles começou com 7-1 com resultado em casa na Copa do Mundo. Ok. Né? Vamos lá falar isso. Vou te contar uma história de um caso chamado Aderbal Lana. Sim, grande lana. Em atividade até hoje é o 70. Eu li ontem Na minha opinião, espetacular, né? Ainda é o melhor que nós temos aqui. Vamos lá. Goiano, né? Goiás e São Raimundo, Vivaldão. Sim. 10 minutos, 1-0 para Goiás. 15 minutos, 2-0 para Goiás. 20 minutos, 3-0 para Goiás. Aí o Lana invade o campo. Aí para, jogo, esculhamba todo mundo, briga, expulsa, não expulsa, voltou, parou. Aí, no segundo tempo, o São Raimundo foi para 3-3, porra. Vamos aos 7-1. 1-0 para os times deles, ele ficou ali. O mal educado do técnico do Brasil, né? 2-0, 3-0, 4-0, o que é que ele fazia? Não fez nada. Então ali foi o erro do técnico. Aí não seria um nó tático, né? Nós, na véspera do jogo, sim, na coletiva, todos, sem exceção, jornalistas do Brasil inteiro. Olha, a Alemanha é ofensiva, o senhor não pode mudar um pouco o sistema. Ah, tô tranquilo. Então ele foi o culpado. A forma que ele jogou. O que não significa que o brasileiro... Estava sem o Neymar também, né? O principal jogador, o Neymar, Thiago Silva na zaga. Que é outra coisa. Era dúvida com o Bernard, entrou com o Bernard. Você pode falar mal de quem você quiser, porra. Mas ainda não existe no mundo, hoje, nenhum jogador igual ao Neymar, porra. Não tem, porra. Pois é, o Neymar ainda acredita, tu acredita ainda nele para 2026? Vai estar com 34 anos. Basta ele querer, aquela coisa de menino Ney, que ele é mimado, fora do campo, o extra-campo atrapalha. Tu acredita piamente nele, Dudu? Todo jogador que volta da Europa, de um grande time, para jogar aqui, é porque lá já não produz o suficiente para eles. Já não tem mais mercado. O futebol europeu é o mais profissional que tem no mundo. Nós temos hoje o melhor lateral da história do Brasil depois do Cafu, né? Que, lamentavelmente, sem querer, quebrou a perna do cara. Marcelo. Por que ele foi liberado? Porque ele já não produz para o futebol europeu o que ele produzia antes, porra. A questão da idade também avançada. Acabou, mas porra. O desempenho ali, né? O europeu fisicamente 90% físico e 10% talento, porra. Por que a condição física é fundamental no futebol? Vamos lá. E eu vou botar mais uma história para você. Porra, eu tô fazendo um comício. Desculpa. Não, mas... Desculpa, cara. É o que eu digo. Eu tô analisando... Tem que ter um outro episódio. Daqui a pouco, umas 5 horas aqui. Você compreendeu o futebol da seguinte forma. O Zico... E é isso que enriquece as histórias. É uma delícia ouvir tudo isso. O Zico... Terminava o treino, ele ficava 2, 3 horas batendo falta. Treinando a falta. Naquela época, o repórter ficava perto do jogador. Pois é, a imprensa tinha acesso, né? Tinha acesso. Ia no vestiário. Ele conversava com o jogador e tal. Verdade. Aí o repórter disse, mas Zico, porra, tu já é o melhor batedor. Ele falou, que porra é que tu faz esse tempo todo? Não precisa disso não, ele disse, precisa, porra. Aperfeiçoar, né? Talento, você tem que aprimorar. Se você não aprimorar, ele desaparece. Então eu tenho que saber bater falta. Ele até criou uma coisa que todo mundo acabou comprando sem saber. O que ele fazia? Ele botava uma toalha... ali no travessão, né? Aí ele dizia, olha, vou chutar na toalha. Pá, pá, pá. Quando ele já prendia a posição, aí ele vou botar a toalha aqui e tal. E aí os goleiros começaram a levar a toalha para se enxugar. E aí o que ele fazia? Ele chutava e não estava a toalha do goleiro. Por quê? Porque normalmente a toalha fica na altura da tua cabeça. Ele não bota a toalha aqui, você bota aqui. Então ele ia bater falta, ele olhava a toalha do goleiro e pá, metia ali. Onde o goleiro não alcançaria.
pela distância ou coisa parecida. O que eu quero dizer contigo com isso? 99% dos jogadores que não têm talento são os melhores. Quer dizer, quando eu digo talento, fora do comum, né? Sim. Jogar bola, todo mundo joga. Quer dizer, aquele que é craque, que faz a diferença. Craque. Ele tem na sua condição física o potencial para marcar o jogador talentoso. O que é que ele faz? Dribla. Quando você corre, ele está lá na frente de novo. Dribla, ele está lá na frente de novo. Exatamente. Na proporção que a condição física dele cai, o meu talento vai subindo mais ainda. Então você pega o Neymar, na primeira arrancada que ele faz, o zagueiro vai junto com ele. Aí o que acontece? Lá pelos 15, já troca o zagueiro para outro aguentar. Reversamento, porque pode estar pendurado também com cartão, né? Então, no final, ele vai correr o jogo todo, porra. Então, o que acontece? É um misto de condição física e talento. E quando envelhece também o atleta não vai sabendo os vai atalhos perder, do campo? Não, mas o cara vai mesmo perdendo. com a técnica... Não tem jeito. A técnica, se você aprimorar, nunca vai morrer. Certo. Nunca vai morrer. Mas a condição física é um fator fundamental. Então, o futebol europeu ele é baseado na condição física. Aliás, o europeu não, quase todos os países do mundo. Vê um Japão jogando, não tem nenhum talento especial, mas o Japão é sem parar, cara. Vê os africanos. Nossa Senhora, é a maratona. Altos, fortes e rápidos. Agora, fica cara a cara com o goleiro, não acerta. Outro no mato, no cacete a 4. Isso, o que eu quero dizer a você? Trazer um técnico estrangeiro para o Brasil, ele tem que migrar para cá 1 ano, ficar 1 ano assistindo os jogadores, e aí ele vai. A não ser que faça o que está sendo feito agora. Traz todo mundo de fora. Alguns até menos talentosos do que jogam aqui. Mas o técnico conhece. E o cara está jogando no sistema europeu. Então, eu particularmente vou pedir a Deus que eu queime minha língua. Mas o Brasil não vai se dar bem com o técnico estrangeiro. Não vai se dar bem. Em 2026, vamos nos classificar, mas... O Diniz vai botar o Brasil, como tem sido esses últimos anos, classificar com antecedência, e quando na hora do filé, vão tirar da boca dele e vão botar no outro cara. Pois é, isso não pode causar um atrito maior ainda de administração na CBF? O Diniz querendo continuar, porque em momento algum, ouvindo as entrevistas, o Diniz falando um pouco do Ancelotti, ele evita falar, inclusive. Tu acha que não pode gerar um atrito maior com a chegada do italiano, enfim? Porque o Diniz, de fato, ele... Todo treinador quer a seleção, né? A oportunidade caiu para ele e ele vai fazer grande parte do trabalho, grande parte do processo até 2026. Para o Ancelotti chegar daqui a 1 ano e praticamente o Brasil já classificado e conduzir o Brasil. Tu acha que na passagem de bastão pode acontecer uma rusga maior, enfim, o Diniz... Enfim, processo de administração, tu acredita que pode acontecer algum problema grave na CBF? Não tenha dúvida que vai acontecer, porra. O Ancelotti é um dos melhores técnicos do mundo. Questão de egos também, né? Vaidade. É um dos melhores técnicos do mundo. Ele vem para cá dizendo assim, irmão, o Brasil me esperou todo esse tempo, vou fazer do meu jeito. Sai todo mundo! Pois é. Chama fulano, ciclano, bora fazer do meu jeito. Parece que o filho dele já estava na comissão, né? Pois também. Vai ter tempo. Até lá, 2024, que é 1 ano, o Brasil pode estar... Não. Ele vai 2026. Ter tempo de dirigir uma seleção que ele não conhece? Não. Até porque a seleção é diferente. E quem é talentoso? É ele ou o filho? É ele, porra. Ele, o pai, Carlo. Tu tá entendendo que eu tô botando na tua cabeça minhoca e você que tá em casa, bote minhoca na sua cabeça. A essência da coisa é só uma que a gente não leva em consideração. FIFA e CBS são instituições privadas e foi colocada na cabeça do brasileiro que é a seleção do Brasil. E não é do Brasil, é da CBF. Sem dúvida, sem dúvida. Tá me entendendo? Ele usa o amor que nós temos pelo meu país para manipular do jeito que ele achar melhor. E eu sinto também um povo brasileiro perdendo o amor pela seleção. Prefere muitas vezes ver o jogo do clube, né, que de fato é o que sofre, do que parar para ver a seleção. A seleção talvez ali, ainda em 90 e pouco, tinha aquele sentimento à flor da pele, né? 2012, eu acho que foi o grande último ano assim, de torcedor. Vou te dar um exemplo local. Na verdade, você que está em casa, nós estamos fazendo uma conversa sobre futebol geral. Né? Nós não vamos me aprofundar. Estamos passeando aí por na minha história, vamos fazer a nossa história, porque ele vive, o que estou vivendo, ele vive. Então, vamos lá. No ano passado, ou retrasado, o Manaus colocou quase 200 mil pessoas em 3 jogos. Sim. Ótimo. Vá agora ver quantas pessoas o Manaus coloca no campo. 2.000? 1.500? Talvez é a média, por aí. Por quê?
Porque, na verdade, o cara não gosta do Manaus. Ele gosta do espetáculo, do jogo. Agora, o Flamengo, vamos fazer uma hipótese. Mas ele gosta do espetáculo do jogo, determinada situação. Que era um jogo importante para o Manaus classificar, de repente beliscar uma vaga, um acesso. Não é qualquer jogo especificamente que eu acho que o cidadão vai se deslocar até o estádio para acompanhar. Dependendo da situação. Por exemplo, o Amazonas agora está numa crescente. Então a média de público tende a aumentar. Isso. Então você deu uma resposta onde eu lhe dizer o que é. Que eu acho que depende muito da situação, Dudu. Opa, temos tempo ali. Tá subindo a plaquinha já. Pelo amor de Deus, já falei demais. Vou te contar aqui um exemplo e você reflete sobre isso. Sim. O que você está me dizendo, eu vou te dizer de outras palavras. A minha percepção, não, você está certeza. Não, você está certo. Eu acho. Eu vou referendar o que você está dizendo. Tu torce pelo Flamengo. Se o Flamengo perder de 10-0 hoje, tu voltas a torcer pelo Flamengo amanhã. Mas o Manaus não. Não. Porque não é torcedor do clube. Diria que é simpatizante? Não, pô. Nem simpatizante. Ele gosta do espetáculo. E isso o Amazonas não tem mais. Ele não tem mais identidade com seus clubes. Quando moleque, um cara que jogava perto da minha casa, chamado Theo, que era um puta lateral, muito bom jogador, quando ele jogava, eu pulava o muro para ver o cara jogar, porque era meu vizinho. Eu ia lá sacanear com ele, porra. Eu ficava na beira do campo, tu é burro, tá jogando, chamava os apelidos de colégio e tal. Hoje você não tem mais. Por quê? Porque os clubes não aproveitam a prata da casa. E essa identidade se conquista dessa forma. O que eu te falei é correto. O Flamengo perder de 10-0 amanhã. Quando for na quarta-feira que ele jogar, tem uns já tá lá 80 mil lá, pô. Porque o cara gosta do clube, sim, porra. É a paixão. Aqui, né? Nós somos aficionados do jogo. Aí você falou certo. O Manaus está crescendo? Vamos torcer pelo Manaus. Tá, arena, tá indo bem pra caralho. Não importa onde vai jogar. Amazonas, você vai, pô. Você vai. O Nacional, que tem 120, 118 anos de história, né? De janeiro de 13. Faça as contas aí, por aí. Não consegue levar 2.000 pessoas no Nacional, que é líder, porra, da Série D, porra. E que é o principal clube do estado, eu diria, estado, né? São 40 e poucos títulos amazonenses, é espetacular. Por que o único clube que tem CT, né? Porque nós perdemos a identidade, porra. Pois é, Dudu. Aí tem 1 milhão de fatores aí, tem influência da televisão, das redes sociais. Dinheiro. Que você acaba de entender por que quando eu, Globo Esporte, só falava do esporte local. Por quê? Massificar, né? Que tipo de informação eu posso ter do Flamengo que qualquer um não possa ter? Porque hoje você na rede social está lá direto. Eu vou dizer o quê? O que eu vou acrescentar do Flamengo se eu não acompanho o treino, se eu não sei quem são as mudanças, o comportamento, não sei nada. Agora aqui eu sei. Eu sei o que é que muda no Manaus, o que é que mudou no Amazonas, no Nacional. Então isso fazia na minha vida um diferencial de informação. Hoje nós temos... nós somos 76 modalidades esportivas oficiais registradas no estado do Amazonas. É muita coisa. Nós temos em Manaus hoje, sem medo de errar, o esporte que mais cresceu no Amazonas e continua é o jiu-jitsu. Mas por que o jiu-jitsu cresce? Porque o jiu-jitsu oferece ao cidadão a oportunidade de crescimento socioeconômico. Sair da linha da marginalidade quase, né, para ascensão social. Vai para ascensão social. Por isso que o jiu-jitsu é muito praticado, porque abre porta social, econômica para quem pratica, porra. Que eu acho que qualquer esporte deveria fazer isso, né? Qualquer modalidade esportiva propiciar uma nova vida, né? Mas o Estado não percebe isso como um fator social, porra. O Estado vê isso como gasto de dinheiro, porra. É muito melhor. Em 1900 e muito tempo atrás, eu fui convidado para fazer uma reportagem de um amigo meu que tinha sido fantástico no jiu-jitsu e... Se eu não me engano, Dudu, aqui o Amazonas só perde para o Rio de Janeiro, né? Em termos do jiu-jitsu. Nem para o Rio de Janeiro, porque os que estão no Rio são amazonenses. São amazonenses que estão lá. É o principal polo, sem dúvida nenhuma. Mundial. Aí, esse amigo meu já estava com uma certa idade. Você chega um momento que você percebe que não dá mais para subir. Vai até ali e acabou. Uhum. Aí ele montou no fundo da casa dele um tatame e ele fazia social. Quem tem criança, vem treinar aqui e tal. Com 2 anos ele disse, porra, tá na hora do governo do estado me dar alguma coisa, né? Porra, estou aqui há 2 anos fazendo isso. Então, aonde é que está o problema?
Quando eu cheguei lá, o camarada fazia rolamento, metendo a cabeça no chão e rolando, a ponto de quebrar o pescoço de uma criança. Aí eu fiquei pensando, eu vou dizer para ele, porque eu sou de educação física, né? Vou dizer para ele que o rolamento se faz com o ombro e não com a cabeça? Antes de falar, eu pensei, fui para casa. Porra, o cara tá na zona vermelha. Eu disse, porra, é melhor o garoto aprender errado do que ir para a marginalidade, porra. Então, essas pessoas precisam se formar técnica e cientificamente para exercer a função de mestre, porra. Não basta ter a faixa. O que ele fez durante 30 anos? Ouviu, repetiu, ouviu. Ele nunca entendeu por que ele fez aquilo, porra. E aí eu vou te ensinar, eu tenho que te ensinar corretamente, porra. Ou quebra o pescoço, ou você vai ficar bombado mais para um lado que o outro, Sim. ou vai ficar com o braço maior do que a perna. Isso tudo é conhecimento científico. O científico, você não precisa ter dinheiro, porra. Precisa ter talento. Você faz uma faculdade pública. Ah, Dudu, vive em greve. Quem fica em greve é o professor, não é você, porra. Eu fiz minha pós-graduação nos Estados Unidos, o professor chegava na aula, disse, olha, o tema de hoje, eu vou chutar aqui, o tema de hoje é futebol. Você pode ler o livro tal, o artigo tal. Ele vira em costas e vai embora. E tu que vai lá. Tu tem dúvida? Professor, isso. Aí ele te explica. Professor, é a tal da proatividade, né? Acabou, mano. É você que busca o talento, porra. É você que busca o conhecimento. O professor está formado, já tem a ideia dele. E é isso que eu te digo. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e criar a chance para que os outros possam crescer. Um dia eu passei no vestibular. Então eu tenho uma obrigação social de oferecer às outras pessoas a chance de fazer o que eu fiz, porra. Eu ganhei de graça, veio do céu. O Estado disse, está aqui, você vai se formar em jornalismo, não vai pagar nem um tostão. É isso mesmo, porra. Aí eu formo jornalista, fecha. Não vou dizer para ninguém. Que isso, está errado, porra. Você não deve ter receio da concorrência, porra. Senta. E se a concorrência for melhor, ganha. Agora, você quer ganhar da concorrência que ganhou? Estuda. Melhora. Pois é, Dudu, mas aí tu citou... Vale em toda a vida, cara. É, espetacular. Tu citou a questão dos Estados Unidos, que lá a política do esporte é impressionante, junto com a universidade, né? Sim. Como é que poderia... Porque eu quero ser um atleta profissional, mas não quero abandonar os estudos. Porque chega um momento que eu tenho que escolher, né? E ao mesmo tempo eu tenho que treinar quando criança também. Tem que estar estudando. Como é que eu posso fazer esse caminho? A vida é sacrifício. Nada cai do céu. Porque eu tenho treino de manhã tarde, eu estudo de manhã, mas eu tenho que estudar até os 18, né, para fazer um vestibular ou não. Mas eu quero me tornar profissional, ser um atleta. Eu fico nessa dualidade. Vamos lá. Tudo que Os Estados Unidos faz isso de forma brilhante, tanto com os atletas olímpicos, lidera o quadro de medalhas. Lógico. Tudo na vida. Jogadores de basquete da NBA, né, na universidade. Tudo na vida é sacrifício. Sim. Ninguém ganha nada de graça. Tá aí você é a prova disso. Sim. Não adianta o talento que você tem, se não for em busca, não vai aparecer ninguém. Ei, vem cá, porra. Por favor. Pode até acontecer, porque tudo na vida é uma exceção. Então vamos lá. Mas é raro. Em 1900, muito tempo atrás, uma mulher muito rica, eu vou contar essa história verídica, para você que está em casa. Essa história é verdadeira, é um ensinamento de vida fantástico. A mulher muito rica tinha uma filha que era da mesma idade que a filha da funcionária. Aí ele falou para a funcionária, pede para tua filha acompanhar a minha filha, que a minha filha vai treinar tênis de mesa. Aí levou a criança para o tênis de mesa. A filha da patroa treinando e a filha da empregada sentada. E o professor, que é um educador, ou deveria ser, foi lá com a garota sentada. Não, venha treinar. Não, mas é a patroa. Aqui não tem negócio de patroa, não. Todo mundo treina. 4 anos depois, a filha da patroa desistiu do tênis de mesa e a garotinha, a empregada, foi campeã brasileira. 6 anos depois, a filha da patroa resolveu treinar voleibol. E esta filha da empregada foi para a sua primeira Olimpíada. A filha da funcionária, da professora, quer dizer, da chefa, virou médica. Essa virou psicóloga e 4 Olimpíadas na costa. Com o dinheiro que ela fez, ela pagou uma casa para a mãe e pagou a faculdade do irmão. Então, aí tu vai dizer, pô, e aí? E a filha da patroa é médica, hoje é médica do HUGV, já deve estar até aposentada. Mas, Dudu, qual a diferença? A diferença é o seguinte, as duas tinham talento, só que a parte social dessa aqui responde o que você perguntou. Eu tenho dinheiro? Tenho.
Minha filha, vai estudar, minha filha. O esporte pode acabar. É. A filha de 100 dias, minha filha, treine. Treine e estude, porque é a única substância que a gente tem. Esse é o ensinamento da vida que essa menina me ensinou e eu passo para todo mundo. Espetacular. Essa história tem onde? É verídica. O nome dessa moça é Lígia Santos. Lígia Santos. Vá lá no internet e veja quem é Lígia Santos. A única brasileira que teve em 4 Olimpíadas jogando. Ela mora nos Estados Unidos hoje, é casada com um psicólogo americano. Ascendeu social e economicamente sem perder a sua origem. Que então, história, hein? O que eu quero dizer a você, nada cai do céu. Lembra que no início da conversa eu disse que 99% das pessoas que ganham loteria perdem dinheiro? Sim. Porque elas não estão preparadas para isso. A pessoa que sacrifica para crescer na vida, valoriza o que ganha. Aquele que ganha, como é que é? Ganha fácil, perde fácil. Perde fácil. Tudo na vida, não existe nada fácil. E tem muito vida. atleta profissional de futebol também que Então, cada história. E tem maravilhosas histórias. Tem maravilhosas Cafu, histórias também. porra. Cafu é espetacular. 11 vezes 11 tentou, pô, se tornar o melhor do mundo. Cada não que ele recebia era mais um combustível para ele tentar. Né? Não desistir. Então, o que nós queremos dizer aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui? É dando estímulo às pessoas de que devem buscar o seu resultado. Como é o nosso caso aqui. Vamos lá. Manaus perdeu o último jogo. Sim. Vamos para a coletiva da imprensa. O Manaus diz, tu pergunta, e tu responde. Ninguém critica o time. Como é que eu posso estimular você a crescer se eu não faço críticas a vocês? Não importa se são construtivas ou não. Até aquele tempo tu citou que a imprensa entrava no gramado, era melhor, né? Porque hoje com assessoria, tudo media training, né? Tudo... Acabou. Parece uma auto-entrevista quase. Acabou. Não, é uma auto-entrevista, porque quem escolhe é o clube. Quem escolhe é o clube, é. Quer dizer, o cara fez a maior briga, confusão, chutou Deus e o mundo. Mas no último momento o zagueiro fez o gol, quem vai para a entrevista coletiva? O zagueiro. Naqueles tempos tu entrava no vestiário, né? O atleta às vezes estava no chuveiro. No chuveiro, caralho. Então você tinha maior interação. Interação, exatamente. Eu acho que nós temos melhores condições de produzir muito mais e não temos a capacidade e a inteligência de fazer melhor. Essa é que falta. Tudo a gente já está chegando aqui na reta Vixe, final. Maria, A plaquinha está subindo, mas uma curiosidade, assim, em termos de rixa, rivalidade, a gente ouve muito do eixo Rio-São Paulo. Tu acha que o Amazonas, o futebol, tem que comparar e vice-versa? É da parte mais de quem? Porque teve a escolha da Copa do Mundo, o Amazonas, né, foi sede, muitos paraenses acharam que futebolisticamente lá é muito melhor. E era mesmo. E é mesmo? E é melhor. É. Não tenha dúvida. Não esquece. É mais de lá ou é dos amazonenses com os paraenses? Somos nós com os paraenses. Somos nós daqui? Nós com os paraenses. Eu já vi o pessoal daqui falando, não, é parte deles. Não. Você quer ouvir mais uma historiazinha? Mas tem isso. Claro. A história tem mais que 10 minutos. Perdoa aí um minutinho só a mais. Vamos lá. Todo aquele que é escravizado fala mal do seu patrão. Vamos lá. O brasileiro sacaneia quem? O português. É verdade. Porque o português que me dominou. Sim. O americano fala mal de quem? Do inglês, porque o inglês que dominou. Então, o Amazonas era Grão-Pará. Acabou. Então, aqui nós não existíamos. Era o Pará que existia e tinha um lugar aqui que chamava Manaus do Grão-Pará. Acabou. Tudo que vinha da Europa, primeiro parava no Pará para vir para cá. Então, por exemplo, o Teatro da Paz. Sim. Tudo que o Teatro da Paz tem, vinha para o Teatro Amazonas, mas ficava lá. E lá, o Teatro da Paz inaugurou primeiro que o Teatro Amazonas. Então, o que eu quero dizer? Nós criamos essa... Porra, o cara me dominou, eu quero que ele se lixe, parar ladrão. Tu sabes por que essa história do parar ladrão aconteceu? Na Zona Franca de Manaus, migraram para cá mais de... A história, nós temos hoje 487 mil paraenses morando aqui. Numa cidade que tem 2,5 milhões de habitantes, o que é? 1/3 da população é paraense. É paraense. Okay. Quando houve uma rebelião na cadeia, que era Nijobim lá no centro, o repórter tem um hábito de dizer de onde o cara vem. Né? Então, fulano e tal, ladrão, nascido no Pará, eram 10, 20, 30 paraenses. Aí criou-se na cabeça pela imprensa amazonense que paraense é ladrão. Por isso. Então, está na cabeça da gente essas coisas. O paraense, ele não é barrista, ele gosta da coisa dele. Sim. Mas ele não sofreu a lavagem cerebral que nós sofremos aqui, pô. Nós somos multimundial.
Então, nós não temos o mesmo amor que o paraense tem, pô. Eu vou te contar mais uma das muitas histórias. Eu fui fazer um jogo da decisão do Campeonato Brasileiro entre São Raimundo e Paysandu. Sim. Tá. Quando terminou, eu fui tomar café com um amigo meu, paraense, amigo, gente boa demais, com o pai dele. Aí ele fez o seguinte, fui na casa dele, era atrás do Baenão. Aí o pai dele disse, bota tomar um café. Aí nós andamos um quarteirão. Nesse quarteirão que ele andou, ele disse, ô Chico, ele cumprimentou todo mundo na rua. E aquilo passou. Quando eu chego em Manaus, é o seguinte, eu vou na rua que eu nasci. Não tem mais ninguém. É verdade. Onde tu nasceste? Verdade. Faz na tua cabeça. Cadê teus vizinhos? Os teus vizinhos? Não tem, meu irmão. Então Manaus passou por uma explosão socioeconômica. E a primeira passagem de cultura é de mim para ti, pô. A segunda é que você gosta mesmo que eu gosto. A terceira, participamos que gostamos, porra. Manaus explodiu. Há 50 anos atrás, nós éramos 280 mil. Nós temos 2 milhões e meio. 2 milhões e não é gente nascendo, gente. É gente que vem de fora. E traz sua cultura, traz sua ideia. Então, nós vamos... Oh, meu Deus do céu, vamos acabar. Para resumir, o paraense está mais do que certo, meu irmão. O time do Pará está tão ruim quanto os nossos. Mas bota um jogo entre eles. 80 mil pessoas, Série porra. D, Série É aquilo que eu te disse. É o amor que você tem pela sua terra. Eu vi o Paysandu ganhar do Boca lá, né? Na Bomboneira. Não precisa dizer mais nada. Espetacular. Vê um time paraense, porra. Você tem o eixo central de estrangeiro. O resto, tudo é paraense, meu irmão. Eu percebi bem, eu fui no jogo Amazonas e Paysandu, né, rodadas atrás, estava lá no Zamit, e realmente os gritos da torcida eram contra o estado do Pará, os torcedores do Paysandu do outro lado da arquibancada. Então, com essa provocação então, entre estados. Né? O que eu quero dizer assim? Isso vale para qualquer coisa da vida, meu irmão. Não é só no esporte, não. A identidade é o amor que você... Uma pessoa disse uma coisa anteontem, que ela me falou que é mais ou menos ética. Uhum. Ética é aquilo que você... tem dentro de você que não precisa ninguém de fiscalizar. Você mantém. Então, tu chega aqui e tal, o cara botou aqui um bolo de dinheiro que não é seu. Você vai embora ver aquele bolo de dinheiro, eticamente diz o seguinte, deixa aí, o dono vem buscar. E não, pô, não tem ninguém mesmo. Então, é uma coisa que você fiscaliza sem necessário ter alguém lhe fiscalizando. A mesma coisa com amor pela terra, porra. Né? Aí tu vai dizer, Dudu, tu vai ser contra o Amazonas porque não tem ninguém? Nunca. Porque, de alguma forma, ele está puxando alguma coisa. Agora, se o Amazonas não botar a base, não criar oportunidade local, ele é burro e incompetente. Para terminar essa conversa, porque são 3 minutos, né? Em 1900 e bunda, um milionário que tomava conta de um time de futebol feminino, que era praticamente a seleção brasileira, morreu. Os filhos disseram, acaba com esse negócio de futebol aqui nessa porra. Isso agora... Aí o cara disse, rapaz, isso é brinquedo do teu pai, tu vai matar teu pai? Não. Vou fazer o quê? Vou comprar um time de futebol. Aí comprou quem? O Iranduba. Veio para Manaus 28 jogadores que eram da seleção brasileira, basicamente, e se mesclaram com as caboquinhas. O Amazonas é sempre quarto, quinto do Brasil. Com 2 anos, mandaram todas as caboquinhas embora. Ótimo. Nós fizemos sucesso. O Iranduba fez história no mundo. Maravilha. Um dia, a Marta chorando disse por causa da FIFA, no Brasil, futebol não tem respeito nenhum, não tem futebol na CBF. A FIFA disse, pera um pouquinho. Todo e qualquer time que jogar a primeira divisão tem que ter futebol feminino. Obrigatório. E tem mais, tem que pagar. Não é de graça, não. Ótimo. Remunerar. O que aconteceu? Todos foram embora do Iranduba. Cadê o Iranduba? Morreu porque não plantou, porra. É isso que eu estou defendendo. A oportunidade, né? Isso que eu defendo. A colheita estava lá. Pode vir de fora, todos são bem-vindos, mas cria oportunidade para casa. Haverá dia em que eu não tenho água para regar, porra. E aí eu vou pedir para você treinar sem beber água. E tu vai treinar porque tu gosta da tua terra, porra. Claro. Agora o cara vem de fora, não tem água, então não treino, porra. Tá no meu contrato. Ele não tem amor pela coisa que tem aqui. Tem exceções, toda vida tem exceções em todo lugar. Você tem que criar a raiz, porra, em qualquer profissão. Você não pode simplesmente obrigar a pessoa a fazer aquilo. Não quer fazer, não vai embora. Mas, quando faça com amor, seja qual for o trabalho. Porque só vai estar resultado disso. Não é nem o dinheiro que você ganha, pô. Eu posso não ter ganho milhões de dinheiro, mas eu passo na rua, as pessoas falam comigo, me cumprimentam. Por quê? Porque eu sempre vou honesto e sincero com as pessoas, pô.
Eu não tenho mais nem menos do que ninguém, porra. Apenas tive a oportunidade. Olha, espetacular. Que aula, que lição de vida. Eduardo Monteiro de Paula. Quero até presenteá-lo, que a gente está chegando na final aqui do podcast do Fominha. O homem já está ali batendo o sininho. Blim, 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 blim. O Marcelo já está ali avisando nos acréscimos aqui a camisa especial para você do Fominha Podcast. Quero agradecer demais a presença do Dudu Monteiro de Paula. Que honra, assim, é uma presença ilustre aqui, um ícone do jornalismo, do esporte amazonense, local, mas nacional acima de tudo. Ó, que honra ainda vestindo a camisa aqui do Fominha. Dudu, só para dar o serviço, vai ter o lançamento do livro ainda em 2023, 50 anos do jornalismo, e tu tá com um portal de notícias também, né? Ou não? Olá, salve, salve. Olá, salve, salve, né? Salve. E nas redes sociais está como Eduardo Monteiro de Paula. Então é isso, Dudu, muito obrigado. Aí, ó. Rapidinho, aproveitando a oportunidade, que no aniversário de Manaus, nós vamos lançar essa obra. Dia 24 de outubro. Zamit. O Zamit fez antes de falecer, e nós estamos devendo à família do Zamit. Ele me deu esse livro em 2006, e nós não tínhamos verba para lançar. E a prefeitura agora, o prefeito Davi, muito inteligentemente, vai lançar esse livro no aniversário de Manaus. Aqui é a raiz da imprensa amazonense, tá? Esperamos que traga fruto, porque vocês é que vão continuar essa história e que farão parte da gente. Então, o lançamento dia 24 de outubro, é isso? Aniversário da cidade. Aniversário da cidade de Manaus. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no Fominha Podcast. Marcelo, prazer. Uma honra mesmo, de coração. Muito obrigado. E você não esqueça, ó, deixar o like, compartilhar, tá? Se inscrever, galera. Inscrição no canal, no Fominha Podcast, com vídeos aí semanalmente, com convidados especiais como o Dudu Monteiro de Paula. Não perca e ativar o sininho para receber as novidades do Projeto Fominha nas redes sociais, no Kawaii, no TikTok e no Instagram. Nos vemos então na próxima. Muito obrigado. Até lá. Tchau.